A água do rio Corumbataí amanheceu branca na região dos bairros Jardim das Palmeiras e Nova Rio Claro. Coloração e mau cheiro chamaram a atenção de moradores logo no começo da manhã. Polícia Ambiental informou que ainda não foi acionada pela CETESB. Número de escorpiões preocupa as zoonoses, que orienta a população sobre como evitar proliferação e o que fazer quando um for encontrado. 27 anos de trabalho junto à comunidade de Rio Claro e região. Hoje vamos exibir uma reportagem especial destacando importantes fatos e mostrando os casos em que a reportagem fez a diferença na vida do cidadão. Ontem foi feriado e hoje já é sexta-feira. Para não perder o embalo, vamos com as dicas para você aproveitar o fim de semana. Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar. Põe mais uma noite aí na conta da loucura. Hoje o desejo... O Rio Claro Notícias está só começando. Boa tarde. Hoje, moradores de bairros da região sul da cidade levaram um susto logo cedo com o cenário no rio Corumbataí, que corta vários bairros e áreas industriais. O rio Corumbataí amanheceu assim, branco e turvo. Quem passava pela ponte que fica entre o Jardim Nova Rio Claro e o Jardim das Palmeiras via um cenário incomum. É a primeira vez que eu tô vendo ele assim. Quando assim chove, ele fica marrom. Então a água é clara, não é assim. Apesar de assustar, o seu Cosme, que passa por ali todos os dias, conta que já há alguns anos, de tempos em tempos, o rio fica com esta aparência. E o que muda não é só o que é possível ver. Cheiro de esgoto ruim. É ser produto, né? Porque para a água mudar, pode ser produto, uma coisa que a água não aceite, né? Do alto nem parecia um rio, tamanha a transformação. A situação se estendia por um longo trajeto. Em outro ponto, no Jardim Bom Sucesso, dá para ver um rio Corumbataí bem diferente. Água mais clara com coloração esverdeada, o que indica que o problema esteja entre estes dois pontos. Mas, apesar de não estar branca por ali, a água nesta altura está longe de ser limpa. O seu Walter é um dos primeiros moradores do bairro Bom Sucesso e conta que o rio, há anos, já não é mais o mesmo. A água era boa, nós bebíamos a água daqui, eu criei meus filhos bebendo água e tomando banho daqui desse rio. Você está vendo aí que nem passarinho você não está vendo mais no rio aí. Tem dia que vê um negócio branco que eu não posso explicar o que é. O negócio assim feito de espuma de sabão, mas não é espuma de sabão, não sabe? Vem aquele negócio e passa. Mas geralmente essa água verde deixa de ter aí. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a Polícia Ambiental de Rio Claro, que informou já ter recebido reclamações de moradores de bairros próximos ao rio, mas que só faz o registro de ocorrência se acionada pela CETESB. Já as sedes da Companhia Ambiental do Estado em Piracicaba e Limeira não atenderam nossas ligações. Olha, hoje, no fim da manhã, a situação começou a ficar normalizada nesse trecho do rio, já que a corrente de água segue em frente. Mas fica o alerta, porque com certeza é algum descarte irregular que está sendo feito no rio Corumbataí. Ontem, uma denúncia anônima levou a Guarda Municipal ao Jardim Novo Wenzel, onde a equipe prendeu em flagrante um indivíduo de 31 anos por tráfico de drogas. Com ele havia pinos com 43 gramas de cocaína, 9 pedras de crack, além de 18 porções de maconha e R$ 47 em dinheiro. Ele foi apresentado no plantão policial e recolhido para a carceragem da cadeia pública. O aparecimento de escorpiões tem preocupado especialistas aqui em Rio Claro. Na reportagem existe o alerta para como evitar a proliferação do animal e também o que fazer caso encontre um em casa. Em Rio Claro, 3 espécies são as mais comuns: o escorpião preto, o marrom e o amarelo. Nos 7 primeiros meses deste ano, foram 57 animais capturados em casas da cidade, 18 a mais do que o mesmo período do ano passado, o que mostra uma situação preocupante. A maior infestação ocorre durante esses meses, de setembro a fevereiro, mas esse ano a gente vê que está um pouco atípico. Nós tivemos chamados, inclusive, no mês de junho, que foi um período de inverno. Então, assim, durante todo esse ano nós tivemos chamados para escorpião.
Ainda está dentro da normalidade, mas eu acredito que haverá sim um crescente número a partir desse mês. São justamente situações como essa que servem de atrativo. Neste local a gente tem o entulho, os restos de materiais para construção que servem de abrigo e também pontos de reprodução. Mais para cá, lixo doméstico que atrai as baratas, que é o principal alimento deles. Sendo assim, todo cuidado é pouco, principalmente nesta época do ano. Especialistas afirmam que entre setembro e fevereiro é o período em que os escorpiões surgem com maior frequência. Mas como eles chegam até a sua casa? Pelos ralos e até fiações elétricas? Como são muito pequenos, fica fácil se esconder. Essa espécie aqui, mesmo quando adulta, é bem menor que uma tampa de caneta, por exemplo. Já este outro cresce mais, chega a 7 centímetros. Porém, tem uma característica que o torna ainda mais perigoso. Ele tem uma reprodução que chama partenogênese, onde só o indivíduo fêmea participa do processo, não precisa do macho. A picada do escorpião, caracteristicamente, ela tem muita dor. Então, a dor é intensa, às vezes de maneira até insuportável. E nessa hora, a pessoa já pode tomar os primeiros cuidados, já pode colocar gelo para melhorar, para não inflamar, né? E se isso demorar um pouquinho para ser mais atendido, então a pessoa pode ter vômitos e conforme a gravidade da quantidade de veneno que o escorpião coloca no corpo da pessoa, a gente vai ter os níveis de sintomas. A gente classifica os acidentes com escorpião em leves, moderados e graves. Os acidentes leves são aqueles que são a maioria, né? São aqueles que têm dor, muita dor, e pode ter uma coisinha de vômito, alguma coisa de mal-estar. Os acidentes moderados, já os vômitos já são mais frequentes, a dor, ao invés dela ficar só no local da picada, ela começa a atingir a raiz do membro, né, e começa a poder, assim, a pessoa sentir acelerar o batimento cardíaco, um desconforto respiratório. E o acidente grave, os vômitos são frequentes, são intensos, começam assim a se repetir, né? E começa a haver também mais falta de ar, porque começa a encharcar o pulmão de líquido e pode também ter alterações no batimento cardíaco e até parada cardíaca e morte. A melhor orientação, então, é sempre ficar alerta, tanto na prevenção quanto no tratamento. O abrigo deles é próximo a materiais de construção, eles também têm sido encontrados bastante, assim, próximo à rede de esgoto, então a ralos, fiação elétrica também, então, assim, tá inspecionando, verificar se tem espelhinho, se tem alguma fresta, né, no teto, tá tampando todas essas frestas, colocar espelhinho na fiação, porque também eles podem estar vindo por esses locais. Eles podem também ser encontrados assim próximos a lixo devido à alimentação deles preferencial ser as baratas, né? Por isso também pela rede de esgoto. E assim, terrenos baldios, próximos também a bocas de lobo, ou então também às vezes embaixo de tapetes, tomar muito cuidado. Até uma das nossas indicações é colocar um pano úmido vedando a fresta da porta que dá acesso à área externa da casa, porque como eles gostam de umidade, eles ficariam restritos a esse pano umedecido, ao invés de entrar na residência e se esconder, né? Uma das orientações também é afastar os móveis da parede, né? Dar um recuo, principalmente para camas, berços, né? Para evitar que eles atinjam esses locais e piquem as crianças durante a noite enquanto estão dormindo. Para não fazer aquela história de chupar a picada, que isso pode até prejudicar a vitalidade dos tecidos, né? Não fazer aquele garrote, que é o torniquete, amarrar o membro para o veneno não espalhar, isso não adianta nada, né? Não se preocupar na hora, assim, vamos tomar bastante leite, porque como a picada já dá vômito, isso pode depois dar complicação. Então, a ideia é colocar gelo, lavar com água e sabão, colocar gelo e procurar uma unidade de pronto atendimento para ser avaliado a gravidade do acidente. Depois do intervalo, uma reportagem especial falando um pouquinho dos 27 anos de trabalho da TV Claré. Vamos mostrar fatos marcantes que fizeram história na cidade nesse período e também questões que ajudamos a população a solucionar. Algumas, claro, que a gente continua em cima. Daqui a pouco os detalhes, agora 12h42, eu volto já. De volta com o Rio Claro Notícias, agora um assunto que com certeza tem uma repercussão muito grande, a questão da falência da pessoa física. Você já deve ter ouvido falar isso na questão de empresa. Mas aí o Edilson Souza, professor de Finanças do Claretiano Faculdade, está aqui para a gente bater um papo e explicar um pouquinho melhor sobre isso.
Boa tarde, obrigado pela presença mais uma vez, Edilson. E aí, o que é essa questão da falência da pessoa física? Boa tarde, Paulo. Boa tarde os nossos telespectadores. Realmente, é uma coisa que vem sendo muito usada nos últimos anos em países da Europa. Em Portugal, até 2013, tinha uma ascensão, agora começou a estabilizar e tem uma queda. Nos Estados Unidos, ainda é bastante usado. Essa insolvência seria a falência da pessoa física. É quando a pessoa consegue comprovar juridicamente que ela tem menos bens do que dívidas, ou seja, ela deve mais do que ela pode pagar. Então, ela entra com processo jurídico e ela pede essa insolvência, ou seja, eu quero que meus bens sejam diluídos e que eles sejam rateados por todas aquelas pessoas que eu tenho as minhas dívidas, os meus compromissos. Entendi. E no caso, por exemplo, a pessoa quando ela tem as dívidas, pode acontecer, por exemplo, dela não ter bem também. Tá feia a coisa, né? Perdeu o carro já por alguma questão jurídica, alguma coisa assim, e ainda tem questões a serem acertadas. E aí, dá para fazer alguma coisa ou dá para entrar nesse caso ou não? Dá, na verdade dá. A primeira coisa, se ela tiver um único bem, vamos supor, se ela tenha só uma casa, então automaticamente essa casa não entra na insolvência. Então ela tem que ter mais bens, no caso um carro, como você falou, algum outro bem. Bens pessoais, os seus pertences pessoais não entram e nem o salário. Então ela vai entrar e durante 5 anos ela vai ter seu nome negativado no SPC Serasa e naquele período tudo que ela for recebendo ela pode destinar para o pagamento de dívidas. Acabou os 5 anos, ela não deve mais nada, ela é extinta de todos os seus compromissos. Agora, muitas pessoas devem se questionar e isso tem sido uma estratégia, a gente ouve muito por parte dos comerciantes, Edilson, essa questão da pessoa ter o nome negativado e falar assim, caduca em 5 anos, então não vou pagar. Nesse caso, por exemplo, quando existe processo judicial em cima e a pessoa também afirmando essa falência, existe essa, vamos dizer assim, esse prazo de 5 anos para caducar ou não? Como é judicial, a questão tem outro tratamento. Na verdade, assim, esse processo, quando você abre ele demora até um pouco mais. Para você ter uma ideia, o pessoal chega a falar que ele pode chegar até 10 anos. Então, 5 anos é quando ele está aberto, ou seja, o juiz decretou que realmente você tem seus bens em insolvência civil, que eles falam, né? Então, automaticamente, você tem 5 anos para você tentar liquidar suas dívidas. Então, tudo que você receber, você pode destinar para você pagar uma parte, pegar seus bens e ratear. Caso você não tenha bens, depois desses 5 anos que você fez esse processo de pagamento de dívidas, aí você não tem mais nenhuma dívida, aí realmente você é extinto de todas as dívidas. Porém, nesses 5 anos ou período maior, que é o que vai correr o processo, você tem bloqueado seu cartão de crédito, suas contas de... Você não pode gerir nenhuma empresa, você não pode ter nada no seu nome. Tudo é destinado para pagamento de dívidas. Caramba, e isso aí agora já está valendo no Brasil? Está em estudo? Que pé que está isso aí? Não, na verdade no Brasil já é vigente, porém poucas pessoas conhecem isso daí, né? Isso aí. Se você pegar nos Estados Unidos, até grandes astros ano passado abriram insolvência, com dívidas de 400 milhões, coisas bem grandes. Em Portugal, na Europa também, artistas mesmo ganharam muito dinheiro e gastaram de maneira bem desordenada, assim, hoje estão com dívidas e estão entrando nessa insolvência, pegando seu patrimônio e juntando, comprovando juridicamente que ele é incapaz. Essa aqui é a questão, né? Esse é o porém. Porque você chegar lá e falar para o juiz assim, olha, eu não posso pagar, ele vai falar assim, cadê as declarações de imóvel, sua pessoa física, contas de banco, e ele tem que fazer um relatório de todas as dívidas e comprovar para o juiz que isso daí é verídico. Aí o juiz vai tomar uma medida que é entrar na insolvência. Aí sim. Perfeito. Maravilha, olha, informações interessantes aí para você que está numa situação complicada, quer resolver, quer negociar, talvez fazer um processo aí para conseguir deixar a vida mais tranquila. Tem essa questão no Brasil que é vigente, pouca gente sabe. Edilson, obrigado pela sua disponibilidade aí em pleno feriado emendado. Que isso. E ótimo final de semana. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço, Paulinho. Olha, vamos falar um pouquinho agora sobre o trabalho da TV Claré. Completamos ontem, 7 de setembro, 27 anos de trabalho, de história aqui na cidade de Rio Claro e também na nossa região. Importante salientar que destacamos alguns fatos que fizeram, sim, história durante esses anos de cobertura, mas também questões muito próximas ao nosso telespectador, quando ele recorre à nossa emissora e, de uma forma ou de outra, o nosso trabalho jornalístico consegue ajudar na resolução de um problema, desde o mais simples até o mais complicado. O jornalismo não para e isso não é de hoje. Tudo que marca a sua vida faz parte da nossa história e não poupamos esforços para levar até a sua casa a informação que você precisa saber.
do incêndio à enchente, no céu. A área onde as aeronaves caíram fica na zona rural de Santa Bárbara. Na terra, é de levantar poeira e tirar o fôlego em qualquer lugar. No seu sofá, na sua mesa de almoço, onde quer que esteja. Como pode um mundo inteiro caber em uma tela e como pode uma mesma tela mostrar tanta coisa? A busca por uma moradia, aqueles que querem um lugar digno para viver e outros expulsos por ficarem irregularmente. A garantia dos direitos, a fiscalização, tudo sempre de perto. Nosso objetivo é levar até você o que os nossos olhos veem e para isso os ouvidos também estão atentos. É Rota na Rua. Policiais da elite do estado de São Paulo em meio ao caos da segurança em Rio Claro. Entre apreensões e prisões, a briga dos poderes. Fui agredido. Que tipo de agressão? Agressão verbal, agressão física, desacato. Não houve agressão. Pelo que eu saiba. E quando todos os olhos se viraram para a cidade, nós estávamos lá primeiro. Em um dos julgamentos mais aguardados das últimas décadas, a condenação de um século daquele que foi tido como monstro de Rio Claro. Reportagens mostraram reconstituições, declarações e a prisão por 108 anos de Laércio Orpinelli, acusado de matar e violentar crianças. Crianças desaparecem no interior de São Paulo. Um mistério a ser desvendado pela polícia. Laércio Orpinelli, um andarilho até então desconhecido e anônimo. Anos depois, o espanto continua com notícias ainda chocantes. Uma mãe conta a maneira como matou o próprio filho, de apenas 9 meses. Fiz aqui, ó. Nessa posição, com as mãos. Nessa posição, com a mão. Aí ele se mexendo para um lado e para o outro. Ela alega que ela não queria que esse bebê de 9 meses visse a mãe apanhando do namorado. Você cada vez mais perto da notícia. Comenta, compartilha, lamenta e se revolta. É a sua voz sempre presente. A gente tem aquela sensação de estar sozinho, você entende? A gente não sabe com quem contar. Tem jeito, uma moto que seja, um carro, hoje a gente tem que estar pagando seguro. Perdi bens, assim, não muito, mas já foi deixado uma bicicleta, tinha acabado de comprar. Melhor do que somente contar histórias é quando com elas conseguimos acompanhar a transformação de algumas vidas. É o caso da Cristina e da pequena Loli. A ave é um papagaio grego que está na família há mais de 20 anos e, por isso, fica clara a cumplicidade entre essas duas. Em 2015, uma denúncia anônima quase comprometeu esta relação carinhosa entre a Loli e a sua tutora. Elas ficaram separadas por alguns momentos e aí começou uma verdadeira corrida para que a papagaia voltasse para casa. Acompanhamos todos os passos da disputa judicial e estivemos presentes no momento mais especial, o reencontro. A Loli foi levada ao zoológico de Piracicaba, mas a Cristina tratou logo de conseguir a guarda, mesmo que provisória, da simpática papagaia. Foi reencontrar a companheira que faz parte da vida da artesã desde 1995. A separação durou apenas 2 dias, mas muita gente apoiou a Cristina graças a uma ajudinha. Se não tivesse a ajuda da mídia, eu não teria conseguido resgatá-la. Não conseguia mesmo. Foi assim, um boom geral que deu entre todos os canais de comunicações que entraram em contato comigo, que me ajudaram a trazê-la de volta. 2 anos depois do acontecimento, a tutora já tem a guarda assegurada da papagaia e aí é só alegria. A história dessa dupla é incomum, mas também aqueles casos que a gente vê todo dia têm a mesma importância para quem busca mudanças. É difícil encontrar um rioclarense que nunca tenha visto este posto abandonado bem próximo ao centro da cidade. Pelo fato de ter o espaço aberto, há bastante roubos aqui na vizinhança, e a vizinhança também já está se mudando por conta disso, né? Agora, o entulho também já foi recolhido e o posto está assim, sem uso, mas limpo. Agora melhorou bastante aí, inclusive tinha bastante bicho,
tinha ratos, né, que eles ficavam aí tudo, bastante andarilho, vamos dizer, andarilho, pessoas que se alojavam ali para passar a noite, até fazer uso de entorpecente. Tem também aquelas reclamações que infelizmente são quase diárias. A dona Olinda não aguentava mais ver o terreno na frente da casa dela assim, cheio de mato, entulho, lixo, muita água parada e até caminhões velhos. Eu sinto muito medo, meu marido também, a gente há 35 anos que a gente mora aqui, né? É complicado. A gente morou em sítio. Em sítio não tinha isso aí na frente da nossa casa. Dá vergonha. Não foi preciso mais que 24 horas para que parte da situação fosse resolvida. Eu chamei a reportagem e graças a Deus foi ouvida rápida. E veio também podar o mato muito rápido, que eu não acreditei, eu até pulei da alegria. É, isso mesmo, a situação se resolveu em partes, já que ainda há reclamações dos vizinhos. É um terreno particular que não deveria de ser usado para esse uso, né, para guardar material. Então seria bom se fizesse a limpeza total. E sobre reclamações de serviço mal feito, não há um exemplo melhor ou pior do que o das moradias populares do Jardim das Nações 2. No final do ano passado, os apartamentos entregues foram motivo de muita dor de cabeça para os moradores. Usando água pelo esgoto do banheiro e quando você toca na campainha, acende a luz da sala. E a luz da sala, quando você vai ligar, toca a campainha. O meu tá voltando a água do esgoto e a energia liga as tomadas, cai a energia do apartamento inteiro. O meu eu ligo o relógio de baixo e desligo o prédio inteiro. Além das questões estruturais, a caminhada era de pelo menos 30 minutos para chegar até o ponto de ônibus mais próximo. O desespero destes moradores só aumentou com a chuva intensa que causou o desabamento do muro de arrimo de um dos blocos. Em todos estes momentos de angústia, estávamos lá. E estávamos também quando parte dos problemas foi resolvido. Agora há canaletas para escoamento da água e os ônibus passam na frente dos blocos. Mas as paredes mostram que tem chão para que tudo se normalize. O trabalho continua, ainda mais porque em novembro novos apartamentos serão entregues. E mais uma vez estaremos lá. No Jardim das Nações, no Jardim Anhanguera, no Centro, na Mãe Preta, na Bela Vista e em tantos outros bairros, acompanhando de perto as histórias e trabalhando por resoluções. Isso faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, que escrevemos juntos com você aí de casa que nos acompanha. Tem parabéns na área, parceiro nosso aí de tantos e tantos anos, falando com a TV Claré. Eu gostaria de parabenizar aqui a TV Claré, 27 anos no ar, né? 27 anos prestando informações, 27 anos trazendo entretenimento, 27 anos de grandes serviços prestados para Rio Claro e região. Então, olha, um grande abraço para toda essa TV maravilhosa e para vocês, né, telespectadores. Vocês vão continuar com essa TV maravilhosa por muitos e muitos tempos. Então, parabéns, 27 anos, TV Claré no ar. Valeu, doutor Gilberto Urola, nosso comentarista do Direito do Trabalhador. Obrigado por sempre também participar conosco aqui. Depois do intervalo, a despedida melancólica do velo da Copa Paulista. E também tem agenda cultural. Hoje é sexta-feira, tem dicas bacanas para você aproveitar o final de semana. Os detalhes já, 12h58. Então se arrisca a ver, dá certo, como não tem... Vamos de previsão do tempo para hoje e também final de semana em Rio Claro. Sexta-feira de muito sol e calor que chega depois de um friozinho no começo da manhã. Clima de verão agora à tarde com temperaturas acima dos 30 graus em toda a região e umidade baixa pela falta de chuvas. Por enquanto é assim que vai ficar, entre 20% e 30% nos picos de calor, o que já gera estado de atenção. Em Itirapina a variação é grande, a mínima foi de 13 e passa para 31 por volta das 2 da tarde. Em Piracicaba o calor já é mais intenso, viu? 33 de máxima com mínima de 18. Em Cordeirópolis, máxima de 30 e mínima de 14 graus. Vamos conferir como fica Rio Claro no fim de semana. Sol com céu azul nos 2 dias. Amanhã a máxima chega aos 31 graus e a mínima cai para os 15 durante a madrugada. No domingo, a mesma coisa. Máxima de 31 graus.
O Velo joga final de semana a despedida na Copa Paulista, a última partida, a equipe segurando a lanterninha ali do Grupo A. Claro que numa campanha muito abaixo do que se esperava, mas muita gente ali pensando num tal de futuro. Nós fomos acompanhar o treino e quem sabe não vem uma última rodada interessante para a equipe terminar em alto astral. Clima no Beneditão é de despedida. Afinal, o Velo não conseguiu a classificação para a segunda fase da Copa Paulista e se prepara para as férias. É difícil achar algum ponto positivo no meio de tudo isso. Mas a palavra para um time cheio de jogadores mais novos é futuro. A expectativa era que a gente classificasse, né? Que a gente fizesse uma boa campanha. Acabou não acontecendo do jeito que nós queríamos, né? Acabou não dando liga, mas eu vejo aí um potencial muito grande nos meninos e na sequência agora aí na Taça São Paulo que eles possam fazer um grande campeonato. O Cristiano é o mais novo do elenco, apenas 16 anos e um dos possíveis nomes que ficarão para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Consigo levar muita coisa, né? Porque tem pessoas experientes aqui no clube que me passaram bastante coisa, apesar de eu ser novo. Vou trabalhar bastante aí para poder chegar na Copa São Paulo bem, representar o Velo muito bem, né? Poder fazer os gols, que é a minha função, e dar uma visibilidade maior para o Velo. Foram 11 jogos disputados até aqui pela Copa Paulista e apenas uma vitória. Reflexo de um ano conturbado, que começou pela queda da Série A2 do Campeonato Paulista. O reflexo é isso aqui, a arquibancada quase sempre vazia. A campanha nossa não ajudou, né? Já vem desde o começo do ano, do descenso, então eu acho que isso afastou um pouco o torcedor. Melhorar, campanha boa traz torcida no campo e reflete. Então, como caiu na A2, na Copa Paulista já era esperado o pouco público. E como uma equipe jovem e que ainda tem que se acertar, a torcida não vem. Lembra da palavra futuro? Então, isso é uma das coisas mais incertas por aqui. Vamos ter uma conversa ainda semana que vem, né? Eu tenho um contrato até dezembro e vai vir um treinador novo, provavelmente, né? Então aí nós vamos ter uma reunião e vamos decidir se eu vou prolongar o meu contrato ou se encerra meu ciclo aqui. Então eu acho que quem fica e para as próximas competições já tem mais um pouco de bagagem, esses meninos que vão ficar para a Taça São Paulo, no caso, é mais um aprendizado. E futebol é assim. O último passo do Galo Vermelho é a partida fora de casa contra o Penapolense. Por que não pensar numa vitória, pelo menos para deixar uma esperança para esse tal de futuro? Nós vamos lá com força máxima para que a gente possa conseguir esses 3 pontos. Bacana. Vamos de agenda cultural agora para encerrar a semana. Ontem foi feriadão, amanhã já é sabadão. Confira. Gosto das suas mãos atrevidas, desse seu olhar maldoso. Hoje à noite tem muita música na Festa do Peão de Leme com a dupla Bruno e Marrone trazendo sucessos do sertanejo. O evento acontece no Parque de Exposições Orlando Arraes Seródio. A sua temperatura traz a loucura pro quarto. No sábado, quem sobe ao palco é Nayara Azevedo e Bruno Barreto, numa parceria que promete agitar a festa. Quem não quis me dar a mão, coração não é mais pau mandado. E no domingo, o show fica por conta de Gustavo Lima, com músicas do sertanejo universitário. As noites de Goiânia ficam até sem graça com você longe de mim. Música clássica também é opção para esta sexta-feira, com a apresentação da Orquestra Jovem do Estado no Teatro Engenho de Piracicaba. Começa às 7h30 da noite. É isso aí. Ótimo final de semana para vocês. Mais informações, 7h30 na segunda-feira com o Acorda. Eu e Tuca Miranda esperando por vocês. Até lá, curtam bastante. Tchau!